Hoje é dia 18 de março, estamos fazendo uma live sobre batalha espiritual, sobre contra quem é a luta que estamos lutando realmente. E é um prazer estar aqui contando um pouco do meu testemunho, da realidade que eu vivi, que o Senhor me levou a viver, porque em todo o tempo Ele foi conduzindo e foi colocando pessoas ao longo do meu caminho para me auxiliar nesse processo, para me auxiliar nesse momento. Como nós estamos aqui em unidade como grupo, também fazendo esse mesmo auxílio que o Senhor foi me gerando ao longo do processo com muitas pessoas, nós estamos aqui juntas fazendo isso. O nosso versículo base, né, que foi onde o Senhor me chamou para trazer esse assunto, é Efésios 6, 10 a 12. Mas principalmente o 12. Eu vou ler ele todo e vou reforçar o 12, que é o que mais fica martelando na minha mente o tempo inteiro. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que me chama mais atenção e me faz querer compartilhar com vocês a minha história é porque em muitos momentos nós não estamos cientes contra quem é a nossa guerra, contra quem nós verdadeiramente estamos lutando. E isso faz com que a gente passe a se posicionar em lutas que não foi o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, isso para mim é algo muito importante no grupo. Esse é o meu chamado enquanto unidade aqui no Elas com Cristo, é trazer sobre a libertação espiritual que eu vivi e vivo diariamente, né? Porque a gente vai de batalha em batalha, de glória em glória, até o dia que o Senhor voltar, né? Aquele que começou a obra em nós, ele é fiel para completá-la até o fim, mas ele vai completando ela ao longo do processo, né? E porque a luta não é contra carne e sangue, quando nós fomos chamadas lá no ventre da nossa mãe, o Senhor nos chamou por um propósito, para o reino dele, para a eternidade, para fazer a diferença e glorificar o nome dele. Mas o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, é o diabo. E ele tem muitas artimanhas. E se eu contar um pouquinho da minha história para vocês, ao longo da minha vida inteira, desde a minha infância, eu passei buscando o Senhor, buscando ele em todos os ambientes. E como uma boa colérica, eu passei de forma revoltada ao longo da vida, buscando incessantemente onde que eu encontraria a paz, né? Que hoje eu encontro em Cristo, né? Já frequentei diversos ambientes, já fiz pactos com o inimigo, né? Pactos de sangue, coisas bem pesadas, inclusive, mas sempre estive lá buscando o Senhor. E Deus, ele nunca perdeu o controle. Então, quando eu era pequena, eu passei por quase mortes. Eu tive uma mordida do cachorro quando eu era muito pequena, que lá no lugar onde eu frequentava disseram, eu descobri aos 21 anos que tinha sido espiritual. Depois, com 6 anos, eu tive um choque, que eu quase morri. E no fim das contas, eu não precisei amputar meus dedos. E hoje eu entendo que um dos dons que o Senhor me deu é trabalhar com as mãos. Ele ministra através das minhas mãos. E hoje eu entendo porque ele preservou as minhas mãos, né? Os meus dedos. Porque ele precisaria usar, né? E ao longo da vida eu busquei em muitos lugares. Também fui permitindo que várias influências entrassem sobre a minha casa, que várias certezas
viessem, né, de vários ambientes e nunca realmente os lugares certos. Então, em 2023, quando eu me converti, minha mãe estava hospitalizada, eu ainda era da terreira. Na verdade, naquele ano, quando a minha mãe adoeceu, eu já vinha me incomodando, porque as coisas não estavam funcionando, não estavam indo para o bem, porque do mesmo modo que eu busquei evolução em todos os ambientes, eu percebia que alguns lugares não estavam buscando a evolução pessoal. E hoje eu entendo por quê, né? Que eu queria isso, porque na Bíblia, se a gente for olhar, todos os dias o Senhor nos convida, nos confronta e ele mostra as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque isso me movia, isso sempre me moveu. Eu quero ser melhor. Eu, Alice, quero ser melhor. E hoje eu tenho um porquê ser melhor. Hoje eu encontro em Cristo o meu porquê, a minha vida, né? A minha razão de buscar incessantemente. Mas eu havia feito muitos pactos. Eu estava sob o comando do inimigo. Então, ao longo desse processo, eu fui buscando encontrar vários lugares. Mas eu tinha um casamento que estava à beira da falência. Eu não tinha forças nem discernimento espiritual para buscar da maneira correta essa restauração. Então, eu vim orando, eu me converti em junho de 2022, e dali em diante eu comecei a orar, e comecei a fazer quarto de guerra, e orações, e cartas para Deus, pedindo pelo meu marido. Mas, nisso tudo, eu estava buscando a mudança dele, porque eu era ótima, né? Eu não tinha o que mudar, né? Eu estava ali me esforçando pelo nosso casamento, estava suportando tantas coisas, tantas ausências dele, né? E aí, então, quando meu marido saiu de casa em fevereiro de 2023, eu já vinha lendo meu devocional diariamente, eu já vinha buscando intimidade com o Senhor, mas eu ainda de forma muito teórica. Eu estava fazendo um curso de teologia, não teologia assim, mas estava estudando a Bíblia para entender. Antigo, Velho Testamento, Apocalipse, tudo junto. Então tinha prova, era algo bem sério, assim. Só que eu não tinha a revelação do Espírito Santo. E, e isso mudou completamente quando meu marido saiu de casa e eu ali, naquele deserto, mas com a certeza de que Deus estava no barco. Sabe quando, no dia que eu fui embora, que na primeira vez a minha família estava com a minha pequena em outra cidade, que a gente ia passar o carnaval numa fazenda que a gente tem, e eu, se fica aí hoje, leva as coisas e eu vou ir. Quando eu saí no portão, veio um louvor que não havia pedra que não tivesse sido ele que tinha colocado, né, no meu caminho. E eu disse, tá bom, então. Então, se o senhor está dizendo que não há nada que não esteja no teu controle, tá tudo certo, então. Aí eu já estava me cuidando fisicamente, né, porque eu tinha 100 quilos, né, então eu me desgastei completamente. Eu era uma mulher orgulhosa, soberba, cheia de mim, cheia de pesos, cheia de dores. E eu já tinha decidido, então, cuidar do meu corpo físico, né? Tinha entendido que era um templo do Espírito Santo e que eu precisava buscar essa mudança. Então, eu já estava cuidando, eu não me entreguei na comida e me entreguei para o Senhor. Nesse processo, o Senhor me mostrou quem eu era. Ele foi lá, até nem anotei essa parte porque não iria trazer, mas é Provérbios 21, se eu não me engano, que era mais fácil morar numa marquise do que morar embaixo de uma casa com uma mulher briguenta. Eu já não era mais essa mulher briguenta, mas eu era cheia de mim, né? Cheia de saberes. E nossas posições completamente avessas. Então ali o Senhor me mostrou quem eu era.
Aí começou a cair as máscaras de mim, de quem eu tinha sido durante todo o nosso casamento, né? A gente tinha 9 anos juntos. Não, 8, 9 anos. E aí, então, o Senhor começou a ir contra o divórcio e tudo mais. Eu pedi o divórcio, aí a gente entrou com as papeladas. Só que aí o Senhor começou a querer, até trouxe Neemias. Ele começou a me trazer Neemias em todos os ambientes. Neemias, para restauração do muro. E aí, se a gente olha o início de Neemias, ele ora pedindo, né, se redimindo, pedindo perdão pelos pecados da família. E eu passei aí para esse lugar de pedir perdão, de me colocar então, mas isso eu lutei 3 meses com o Senhor. Mas quando eu fui entendendo que isso também era o meu processo de libertação, né? Porque Neemias estava libertando o povo daquela situação. Quando ele reconstruiu o muro, ele também estava libertando aquele povo que estava cativo há muitos anos, que vivia anos cativo ali. Então, ele me convidou para essa restauração. E a restauração que Deus convida não é a restauração de um casamento, é a nossa restauração. Primeiro, Deus vai convidar para a nossa restauração, para a minha libertação. Depois a gente vai para o processo de libertar o outro, de buscar a libertação externa. Mas a primeira libertação que acontece e precisa acontecer é a nossa. Eu vinha, de primeiro momento, eu queria trazer coisas mais além, mas eu entendi que a gente precisa primeiro entender o início disso. De onde a gente precisa começar essa libertação espiritual. Entender que nós precisamos abrir mão dos nossos pecados, abrir mão das nossas vontades, das nossas verdades, para então começarmos a libertação. E aqui no muro, quando eu fui cair, na real, sobre a opressão espiritual, foi quando, na oposição da reconstrução do muro, quando eles estavam chegando no meio do muro, eu não sei se vocês já leram Neemias, mas principalmente ali na 4, Neemias 4, tá? Então, se vocês puderem olhar depois, sempre é bem interessante, porque em muitos momentos nós estamos ali reconstruindo a nossa vida, reconstruindo o nosso processo pessoal, o nosso casamento, ou seja qual área que o Senhor tenha trazido como deserto para ti nesse momento, a gente chega no meio e começa a receber oposição, começa a ter chacota pelo posicionamento que nós colocamos. Mas Deus é quem estava no barco. Deus estava conduzindo Neemias em todo o tempo. E aqui, quando a gente olha a reconstrução do muro, as famílias estavam reconstruindo o muro. E esse era o meu convite, a reconstrução da minha família. Mas primeiro eu precisava me reconstruir a minha identidade com o Senhor, descobrir quem eu era, porque afinal de contas eu não conhecia verdadeiramente o Senhor. E começar a entender que sim, havia uma guerra espiritual ali. Porque se a gente olha em Neemias, a opressão, a oposição era física. Era através do Sambalate, Tobias, mas a opressão que estava acontecendo ali, ela não era uma opressão física apenas. Era a opressão com o que aconteceria com Jerusalém reconstruída. Quando houvesse a reconstrução completa dos muros, porque depois da reconstrução completa, Neemias foi para a reconstrução de toda a lei que o Senhor havia já dado. Então, houve todo um processo que seguia, e aquilo ali era o que o inimigo estava tentando destruir. E muitas vezes as pessoas não vão acreditar, não vão, e não é pessoal. Quando eu comecei a entender que as pessoas, elas queriam o meu melhor, elas me amavam, elas não entendiam o que eu estava fazendo.
E por muito tempo, elas me acusaram de fazer aquilo pelo meu marido. Mas quando a gente conhece a Cristo, não é pelo outro, é por Jesus. Quando nós somos libertas do cativeiro, eu estava num cativeiro de anos. Eu estava há 8 anos, 9 anos, cativa dos demônios, em obrigações pesadas, pesadíssimas. E eu nunca perdi a visão nesses ambientes, que normalmente acontecia. Eu até me sentia diminuída nesses ambientes porque eu continuava vendo tudo. Mas hoje o Senhor me mostra que tudo isso fez parte do processo do que o Senhor me usaria. Porque hoje eu vi, eu presenciei o que acontecia nesses ambientes. E eu posso falar com maestria de tudo, sem julgar, sem ser um julgamento puro. Porque eu entendo que as pessoas que estão lá, elas também estão buscando a Deus como eu estava. Elas não têm o entendimento de que existe apenas um Deus. Como nós, graças a Deus, fomos encontradas e as escamas dos nossos olhos caíram. Então, por isso que eu sempre olho para que as escamas caiam, para que a percepção dos ambientes melhore, né? Então, indo para mais adiante, houve muitos processos ainda dentro da minha restauração, e o fato não é o meu casamento. Eu estou aqui para trazer sobre a minha restauração. E ao longo, então, em junho, eu comecei o meu processo de terapia com a Vanessa. E aí comecei a buscar mais entendimento, tive mais acesso. Naquele ano, a gente retornou ao casamento, mas o meu marido entrou em pecado de novo. Só que ali eu já tinha a visão clara. Eu já tinha a visão clara contra quem eu lutava. Que o meu marido não era o meu inimigo, como eu passei a vida inteira tratando o meu marido como meu inimigo. Então, o meu convite é que nós venhamos a olhar qual é o nosso lugar como esposa, como mulher, como filha do Senhor. Qual o propósito para a nossa vida? Porque em muitos momentos o inimigo vai usar a pessoa que a gente mais ama, a pessoa que é para nos defender, para nos cuidar, para nos proteger, que deveria ser a nossa maior segurança. E o meu marido nem sabia, ele não tinha entendimento nenhum. Ele vivia na lama do pecado, ele não confessou os pecados. Então, quando eu descobri a traição de novo, eu fui de encontro e agora, Senhor? Estamos aqui de novo, isso aqui. E o Senhor foi claro, ele moeu meu orgulho. Ele, 2 dias antes de conversar, ele me trouxe aquela pregação de Naamã sobre mergulhar, né? A coisa que Deus mais me curou, e ainda tem me curado, porque acho que eu sou cheia dele, né? De soberba, orgulho, falta de humildade, né? Então, meu maior medo é ir para esse lugar. Então, por isso que eu estou sempre trazendo de forma vulnerável as minhas falhas, porque o meu medo é voltar para aquele lugar onde eu sou cheia de mim. E o Senhor, graças a Deus, ele me conhece o suficiente para sempre me constranger de quem eu sou, né? E eu acho que isso é a prioridade, a gente saber quem a gente é. Que mesmo a gente sendo fraco, mesmo a gente sendo pecador, ele vai nos usar, ele tem propósito para nossa vida, né? E ali nesse momento o Senhor me mostrou, não, permanece sendo a esposa que eu te chamei para ser. Eu era basicamente a mulher de Provérbios, melhor do que na outra volta, assim, que eu vim já cheia de medos. Mas eu passei a buscar o Senhor incessantemente. Quando meu marido confessou tudo e decidiu sair de novo de casa, eu tinha uma alegria, eu era tomada pelo Espírito Santo de alegria, de agora ele confessou. Quando confessamos nossos pecados, nós podemos ser transformados. E aí eu entendi que ali começava a obra do Senhor no meu marido,
e outra obra em mim, porque eu ainda tinha muito orgulho, eu ainda me buscava a aprovação dos ambientes. E aí, então, eu tive que lutar de novo contra toda a oposição que estava lá no meio do muro. Porque ninguém mais apoiava a minha restauração. Tipo, tu é louca, só pode. Mas eu peguei e disse assim: olha só, eu não quero escutar vocês. Então, a certeza de que quando Deus dá uma visão, seja qual área for, a visão dele, a gente não anda pelo que a gente vê, a gente anda pelo que a gente crê. E o que a gente crê é o que Deus falou sobre nós, sobre a nossa missão, sobre a nossa visão. Então, ele me trouxe a clareza de que aquela oposição não era as pessoas, não era contra as pessoas que eu estava lutando, era contra o inimigo que estava querendo terminar com a minha família. Novamente, como assim? Eu vou deixar essa guria se criar? Eu vou deixar ela conquistar esse território? Curar essa ferida, mudar essa vida, e aí ela vai libertar outras pessoas? Como assim? Não! A gente tem que entender que a luta e a oposição e a dificuldade que a gente encontra ao longo dos dias é para impedir o que nós vamos fazer pelo reino, o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, nesse processo, Deus começou a trabalhar muito forte a minha identidade. E a gente começou o discipulado, eu, a Gabi e a Vanessa. E ali, no nosso primeiro dia de discipulado, a Vanessa trouxe Efésios 1. E aí, lá em Efésios 1, ela traz sobre as bênçãos que já estão liberadas. Ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês a graça a parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor. Bendito seja o Deus, no Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando a Vanessa trouxe aquilo ali, tipo, as bênçãos já estão acessíveis, eu disse, não, peraí, como assim? Aí ela nos levou para Daniel 10, começa em 12 ali, né? Que o anjo vem e fala: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a ela. Mas, no 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com o rei da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá. Aí ele trouxe toda a visão. Quando aquilo ali caiu, eu disse, não, para aí. Eu preciso me posicionar mais, diferente, de forma diferente. E aí, então, através dessa busca, o Senhor me trouxe para a Larissa Argolo, ela é uma libertadora espiritual, e eu tive acesso, uma amiga que compartilhava direto ali, mas eu nunca tinha entrado. E quando eu entrei, ela estava revogando pactos com o diabo. Pactos de umbanda, pactos de sangue, pactos de candomblé, de nação e tudo mais. E eu, opa, não é só ser liberto em Cristo? Eu preciso revogar isso tudo? Ah, então eu comecei aquela busca pela minha libertação. E ali eu tive acesso a um novo mundo, ao mundo da libertação espiritual. E uma clareza de um posicionamento que eu não tinha ainda. De que sim, eu tinha autoridade. Porque Jesus nos convidou, porque se a gente olhar lá os discípulos, como a gente já estudou, eles eram convidados, os discípulos foram, eles expulsaram demônios, eles libertaram, curaram, e nós, como discípulos de Jesus, nós temos esse chamado também. E eu disse, não, para aí, eu quero entender, então. Se eu tenho um posicionamento que eu tenho como libertar, porque
o meu interesse já era em libertar a minha vida. Eu não queria mais viver a opressão espiritual que eu vivia. Óbvio, eu não tinha entendimento que eu sempre viveria essa opressão, mas com a maturidade tu vai entendendo que tu precisa te posicionar de maneira diferente. Então ali eu abri para um mundo onde eu passei a repreender, orar pelo meu marido, orar pela libertação do meu marido. Eu busquei seminários de libertação, fui para a Tere Teresa. Ela tem todo um olhar para a história. Se a gente for olhar lá em Noé, quando voltou, quando ele foi para a terra, ele plantou a vinha, a primeira vinha, ele se embebedou, Cã viu, né? Então, ali começam maldições, né? Então, tem muitas. Há um processo. O povo, quando saiu do Egito, ele saiu, mas ele ainda estava em cativeiro. Ele ainda se sentia como escravo. Então, muitas vezes nós somos libertas, conhecemos a Cristo, mas nós precisamos nos colocar num processo de libertação. E essa libertação é diária, libertação da nossa alma, libertação do nosso espírito, da nossa mente. Então, uma das coisas que foi ficando mais clara, e ao longo disso eu fui conhecendo mais. Mas o que eu trouxe, então, vindo aqui para vocês, eu precisei primeiro tirar a trave do meu olho, buscar a minha libertação, para depois querer estar hoje aqui compartilhando. Eu ainda me sinto bem pequena, porque eu ainda vivo muitas opressões na minha alma, na minha mente. Eu sou lembrada de algumas coisas, mas se eu comparo com o ano passado e esse, eu já estou diferente. Se eu comparo no início do ano, onde eu tive crises, e hoje eu já não estou tendo crise, eu já estou diferente. Então, o convite, nós precisamos de maturidade para discernir o que é espiritual e o que é físico. Qual é o nosso posicionamento físico, qual é o nosso posicionamento espiritual. Então, a nossa luta não é contra a pessoa, não é a sogra que odeia, não é o colega no trabalho que está fazendo. É a opressão que o inimigo faz. E que ele foi plantando sementinhas sutis ao longo da vida inteira. Aquela opressão lá. Hoje, sabe o que eu sentia? Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de falar. Eu errava, falava bobagem, aí riam de mim, aí eu luto com a vergonha, com o orgulho, né? Aí eu cheguei e hoje de manhã, hoje de tarde eu tava com aquela pressão na mente. Tipo, e se tu errar? E se tu falar bobagem? E se tu passar vergonha? E aí, e aí eu falei que eu sou filha do Senhor e que o Espírito Santo estaria em mim e que ele se manifestaria, porque eu estou aqui por ele. Para mostrar o que ele fez na minha vida. Para mostrar que é possível e que se eu fui tirada do cativeiro, da lona, se o meu marido foi tirado do pecado, é possível para qualquer pessoa, porque para Deus nada é impossível. E a gente precisa ter a certeza de que é Deus que está nos conduzindo. Ter a clareza, ter a firmeza, a identidade. Então, a maturidade também vem com a identidade. Saber quem nós somos. Que Ele nos escolheu antes de nós estarmos no ventre das nossas mães. Ele nos viu, Ele viu toda a nossa formação. Ele tinha todos os nossos dias no livro da vida. Que nada. Salmo 139 é algo que a Vanessa sabe, eu passei 4 meses imersa no Salmo 139, eu lia todas as noites para mim, para minha filha. Salmo 139 é a certeza de que nós não viemos à toa no mundo. Eu vou pegar aqui para ler para vocês. Estava no meu planejamento, mas eu deixei ele conduzir, né? Então, que seja como Deus quer esse momento.
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, a certeza de que Ele está em todo, Ele me cerca. Ele te cerca, ele está te guardando inteira. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Para onde? Se eu estava lá, eu consigo me lembrar hoje ainda de uma sessão, de uma situação, e Deus me mostra hoje, num dia, numa das minhas madrugadas de oração, Deus me mostrou cada momento da minha vida, onde o desfecho seria a morte, o desfecho seria o fim, e ele me mostrou o quanto ele estava lá. Então, onde tu pode estar que ele não vai estar? Quem não percebe a presença somos nós, mas ele está ali o tempo inteiro. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Quantas vezes eu ainda hoje tenho uma visão distorcida da minha autoimagem, então Deus está me reconstruindo ainda diariamente, mas quantas vezes nós julgamos a obra que o Senhor fez? Porque tu é obra do Senhor. E aí tu vai dizer que a obra do Senhor não é boa? Nós podemos ser pecadores, mas quem disse que não é boa? Tá aqui, ó. Tuas obras são, tu me fizeste de modo especial e admirável. Ele fez. Nós fomos ao longo do caminho por nossas escolhas, nos colocando na sepultura lá. Mas como está dito ali antes, nada nos afasta dele. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Percebem que aqui ele já está dizendo, a revolta não é contra nós, mas contra quem habita em nós. Quando nós somos seladas por Cristo, nós abrimos a opressão. Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando nós entendemos quem somos em Cristo e colocamos o nosso coração diante dele para que ele sonde diariamente, nos conduza pelo caminho dele, nós temos que entender. O nome dele é soberano. E não há guerra, não há opressão, não há oposição que seja suficiente para quem ele é.
Porque Cristo é. Ele é quem faz tudo. Depois, ali em 2 Coríntios 10. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma das áreas que eu mais percebo que nós somos oprimidas é o pensamento. Tanto que tem um livro, né, A Batalha da Mente, da Joyce Meyer, porque nós somos oprimidas diariamente na nossa mente. Só que Cristo não nos acusa. Quem nos acusa, nos culpa, nos julga, nos mostra as nossas falhas para nos agredir, para nos impedir, não é Cristo. Então, esse é um ponto crucial para que nós possamos amadurecer e entender que isso não é de Deus. E a Vanessa sabe melhor do que ninguém o quanto essa área foi uma área desafiadora no ano passado. Foi uma área onde eu lutei muito, 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 porque eu tinha medo, eu me sentia acusada, eu não acreditava, eu não confiava plenamente no Senhor. E mesmo assim, ele foi fiel, porque eu entreguei, porque eu busquei ajuda. Então, em muitos momentos, meninas, nós somos atacadas na mente. E nós já nos colocamos à disposição de vocês. Então, que vocês possam sempre buscar no Senhor, buscar uma mulher madura no Senhor, que já tenha lutado, que já tenha vencido áreas que vocês possam estar passando dificuldade hoje, porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele nos fez para crescermos juntas, em unidade, e esse é o intuito do nosso grupo. Crescermos juntas, amadurecermos juntas nele, porque ele é quem nos trouxe para esse propósito. Ele é quem consuma a nossa fé, ele é quem nos torna fortes. Porque não é por mim, não é o que eu construí, mas o que ele tem construído em mim. E o que ele vai fazer através de mim, eu não sei, porque eu, Alice, não tenho condições de nada. Eu sou bem falha diariamente, assim. Então, que vocês tenham a certeza que a obra é dele, é ele quem está na... Mas ele nos convida a participar da obra. Ele nos convida a não ficarmos oprimidas, escondidas, achando que nós não somos capazes, porque ele nos torna capazes. E o nome dele é sobre todo nome. Ele morreu na cruz, ele desceu e venceu todas os principados e potestades. A treva não, a chave da morte, a chave do inferno está sobre ele. O inimigo está nos pés dele, estão no estrado do pé dele. E quando nós temos Deus em nós, por que a gente se acomoda com medinho, com medinho? O convite que eu trago é que vocês entendam contra quem vocês estão lutando. Porque muitas vezes a gente vai brigar com a mãe, vai brigar com o marido, vai brigar com a líder. Mas quem está manipulando aquilo ali não é. Me desculpa, mas não é a pessoa. Então, o inimigo sabe exatamente onde ele pode nos atacar na comparação, atacar a nossa identidade, atacar a nossa autoimagem, nos trazer vergonha de alguma atitude do passado, culpa. E Deus não nos convidou para esse lugar. Deus nos convidou para a liberdade, para a vida plena e abundante. E essa vida é nele. Então, quando a gente percebe esse ataque na mente, nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos a Deus. Submeter
repreender e submeter a mente a Deus. Para nós nos fortalecermos, a gente precisa orar, jejuar. A revelação, como nós viemos trabalhando no início, quando a gente trouxe sobre oração, sobre jejum, sobre adoração, são guerras espirituais, são armas que o Senhor nos deu lá no início. É a base de todo cristão, a palavra de Deus. Não adianta nós sermos libertas se nós não nos enchermos da palavra de Deus. Como diz quando limpou a casa, né? O demônio saiu. E quando ele percebeu, procurou, não encontrou descanso, ele voltou. Não, eu vou voltar lá para onde eu estava, que lá era melhor. Aí ele voltou, a casa estava limpa, ele foi lá e buscou mais uma legião. Buscou mais 7 demônios fizeram a festa, ficou tudo pior. Então não adianta vocês buscarem a libertação se vocês não tiverem vida com Deus. A vida com Deus é a base de toda a libertação. Então não adianta trazer a libertação para uma pessoa externa se tu também não vai poder continuar aquele acompanhamento, dar esse suporte, saber que ela está buscando, né? Então, como libertadora, eu não aconselho que saia libertando sem que essa pessoa esteja numa igreja, esteja numa comunidade, esteja acompanhada, né? Tenha uma vida com Deus, porque senão pode piorar muito a vida da pessoa. Isso a gente precisa ter discernimento espiritual de qual é o nosso tempo também como posição. Então, em 1 Pedro 5, separei várias bíblias para não ficar tão complicado, não. Aqui, ó. 1 Pedro 5, 8, tá? Começa no 7 ali, ó. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém, meninas? Então, nós precisamos estar atentas. Estamos vulneráveis e suscetíveis à ação do inimigo que tá. Ele vai, porque ele não ataca se nós não abrimos uma brecha. E essa brecha vem de um pensamento que não condiz com o pensamento de Cristo sobre nós. Não sei se dá para escutar ainda. Dá, né? Então, a gente precisa estar ciente de que quando tiver um ataque ou contra-ataque, isso é normal, isso todos os irmãos estão sofrendo igual opressão. Porque a guerra é contra Cristo, é contra o que o reino vai fazer. Então, isso é muito além, não é sobre a Alice, não é sobre a Gabriela, sobre a Vanessa, é sobre Cristo. A guerra, a opressão, a briga é contra ele, não é contra mim. Mas ele sabe que eu fui chamada por um propósito. Ele sabe que eu aceitei, ele sabe que eu estou buscando o Senhor, então ele vai tentar impedir de qualquer forma. Muitas vezes ele vai usar o nosso filho, que é um elo mais fraco, vai usar o nosso marido, que possa estar com brechas abertas, ou possa não ter fechado o suficiente. Então, nós precisamos estar vigilantes sobre as brechas que nós abrimos, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com o que nós vemos, ouvimos. Blindar a mente, levar cativo tudo o que nós fazemos. Quando eu decidi que eu restauraria, eu entendi que eu precisava eliminar tudo
tudo que me lembrava do passado, que me trazia para aquelas músicas de sofrência, para aquelas coisas de traição. Eu passei a ouvir louvor, a ler todos os dias, a me posicionar, a jejuar. Inicialmente foi, de certa forma, um jejum buscando algo. Mas ao longo que aquele jejum foi acontecendo, eu fui vivendo uma vida de jejum. Eu jejuava todos os dias, eu vivi jejuando, orando, lendo a palavra, adorando, e é essa atmosfera que nos liberta. Essa atmosfera muda todo o ambiente, nos coloca num outro momento, nos coloca numa visão também, porque muitas vezes a gente não vê que as pessoas estão nos vendo, mas elas estão nos vendo. E aí a opressão vem através das pessoas que nós amamos, de pessoas que convivem. Ai, que bobagem, ai, que exagero, ai, que não sei o quê. Muitas vão ser as opiniões. Mas quando a gente começa a buscar a opinião do Senhor, a aprovação é dele. Ele é quem nos garante, nos faz permanecer. Então, eu entendo que nós precisamos ter essa clareza. Nós estamos sendo convidados a amadurecer nesse ano. A amadurecer, a purificar. E nada mais certo do que entender contra quem nós estamos lutando. Entender qual o nosso posicionamento. Entender que nós não estamos aqui à toa. E que nós temos, sim, responsabilidade, como filhas de Deus, de se posicionar, de mudar a nossa atmosfera, o nosso pensamento. Quando a gente se sente oprimida com o ambiente, coloca uma adoração, começa a louvar, começa a orar, a atmosfera vai mudar, o inimigo não vai permanecer. Onde a luz de Cristo entra, ele não permanece. Então, estar ciente disso, orar pela casa, orar pelas portas, orar para que os anjos venham e preencham a casa, tudo isso é um posicionamento. A armadura de Deus, ela requer mais tempo de conversa. Então, a minha ideia é que a gente tenha um novo encontro para falar sobre a armadura de Deus. Mas nós precisamos diariamente falar que estamos revestidas da armadura de Deus. Revestidas da palavra, do capacete, da justiça. Isso é imprescindível, porque ela vai nos fortalecer diariamente. E eu voltei a estudar com mais afinco. Trabalhamos com data, senhora, tá bom? Na semana que vem eu acho que é muito em cima. Eu penso, tá? Hoje eu pensei sobre isso, porque eu sabia que a Vanessa viria. Vamos lá! Eu procrastinei muito essa aula, meninas. Mas Deus sabe de todas as coisas. A minha igreja estava falando sobre isso, sobre a batalha espiritual, sobre a luta pela nossa família. Quando eu vi isso, eu olhei para o meu marido e disse assim, explicado por que demorou tanto para eu dar essa aula. Eu precisava de um fortalecimento como igreja, como comunidade, além de nós. E foi muito bom olhar e ver os homens sendo convidados a se levantar na igreja, sabe? Porque nós, mulheres, estamos fazendo isso. Mas esse papel é do homem também, né? Então, muitas vezes a gente está aqui reclamando que os nossos maridos não estão fazendo. Mas nós estamos fazendo o suficiente, será? Né? Então, essa é a posição que nós precisamos. Sair do mimimi, amadurecer, ter discernimento espiritual. O discernimento vem com a maturidade. E hoje eu tô mais madura. Há 2, 3 semanas atrás, eu não tinha condições. Semana passada, quando a gente lançou, eu caí em tombo desnecessário. Do nada. E aí opa! Eu me levantei. Ah, mais colérica, né? É. Porque como uma libertadora, eu preciso me posicionar e entender que eu tenho autoridade, né? E gurias, isso é uma construção que Deus está fazendo, porque eu, por mim, eu achava que eu não tinha condições nem de estar dando essa aula aqui, né?
Mas aí quando a Vanessa disse assim, tu já viveu isso, vai lá e fala o que tu viveu, porque de fato tu viveu, e eu vivo. Então hoje eu estou no processo de estar sendo liberta das minhas emoções, libertas do meu cativeiro, da comparação, do meu cativeiro de me sentir inferior. E isso é diário, gente. É todos os dias um novo processo de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, de desafio em desafio, de guerra em guerra. Quando nós não estamos em guerra, minhas queridas, vamos avaliar como é que tá aí. Vamos avaliar se vocês estão no lugar certo. Porque se não tá em guerra, por que o inimigo vai guerrear com quem é dele? Com quem tá lá fazendo algo para ele? Então a gente precisa observar. Se a gente não está sofrendo opressão, ataque espiritual, posicionamento contrário ou dificuldade é porque a gente não está no caminho do Senhor. Cada vez que a gente caminha é como o rio de Ezequiel, né? Aquela passagem no rio do profundo. Então a gente vai, mas não me lembro qual é a medida exata lá, mas é cada passo. Primeiro a gente vai no pé, daí a gente vai indo. A cada nível de profundidade se levanta uma nova guerra, um novo posicionamento, requer uma nova unção, uma nova maneira de se comportar. E muitas vezes nós precisamos trocar nossa armadura. Pedir para que Deus troque a armadura, porque vamos lá, a gente foi para uma guerra, a armadura ficou toda destruída. Então, Deus renova a nossa armadura, Deus renova todos os dias. A cada manhã as misericórdias se renovam. A certeza de que Ele renova diariamente as nossas forças tem que estar entranhado em nós. E não é dizer que nós não vamos cair. Mesmo amadurecendo, mesmo que a gente não vai ter um dia de dúvida, um dia de choro, mas a gente já entendeu a quem a gente pertence, a gente já entendeu qual o nosso posicionamento. A gente muitas vezes vai estar lutando com a nossa mania ali de querer achar que a gente sabe, ou isso ou aquilo, entendeu? Pode olhar, vai ter, se a gente caiu em alguma área assim, é porque a gente percebeu falhas nossas. É porque a nossa humanidade está acima. A gente não está olhando para Cristo, os nossos olhos não estão no lugar certo, a gente está se enchendo de justiça própria. A justiça é dele, ele é quem nos justifica. Ele é quem faz a obra. Nós somos peças, participantes. Nós temos ainda o privilégio de participar da obra dele. E depois ainda podem querer dizer que a obra foi feita. Não, a gente tem a certeza que a gente não teria capacidade de viver as coisas que a gente viveu. Então, é a certeza de que nós precisamos. E aí, depois aqui, em Tiago 4:7, tá? Uma das coisas. Deus se opõe aos orgulhosos, que tá um pouquinho antes, tá? Mas ele concede graça aos humildes. Então, se a gente entender que o orgulho precede a queda, então que a gente observe qual foi a manifestação do nosso orgulho ali que começou a nos fazer cair. E aí ele segue, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Então, não falem mal dos outros. A gente tem que entender que nós temos a missão de ir na contramão do mundo. De lutar contra o nosso verdadeiro inimigo e não contra as pessoas. A nossa missão é amar as pessoas. É fácil? Não é. Ninguém disse que seria fácil. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu. E é através dele que nós iremos vencer essa guerra diária que nós temos.
Então, o meu convite é que vocês percebam que as armas que nós lutamos têm que ser arma espiritual. Como diz ali em 2 Coríntios. Ó, é 2 Coríntios 10, eu até tinha marcado, mas esse aqui. Vou olhar aqui de novo para vocês. Porque esse versículo, ele fecha com a 10, 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. É contra armas espirituais que nós... é uma guerra espiritual. E as armas têm que ser espirituais. Não pode ser na força do nosso braço, não pode ser de forma humana, meninas. Isso tem que estar bem firmado em vocês. Então, como que a gente vai lutar? Vai lutar orando, jejuando, adorando, glorificando o nome do Senhor, lendo a palavra. Há muitas... eu trouxe aqui, tem várias outras maneiras, tá? Existe a oração de guerra. Então, a minha próxima aula, eu vou trazer sobre a oração de guerra, até já comecei aqui, as maneiras de lutar, tá? Então, na próxima aula, eu vou aprofundar essa parte, que vai bem mais para a libertação mesmo, tá? Mas hoje eu entendi que a gente precisava reconhecer. E através da minha história, fica mais tátil, assim, mais prático de entender como foi esse processo. Porque cada uma tem a sua história, cada uma Deus vai agir conforme as suas áreas de luta, as suas guerras, os seus propósitos, né? Em mim, ele usou através do meu casamento, porque ele sabia o quanto a família para mim era tudo para mim, né? Mas eu destruí por muito tempo a minha família. E há uma colheita, né? Então, que seja... O que a Vanessa falou ali que eu não vi? Eu não consigo acompanhar ainda, né? Tô recém começando. Ativamos oficialmente o Departamento de Cura e Libertação Elas com Cristo. Oh, glória a Deus! Então, assim, ó, seguindo ali o Efésios 6, que foi a base, tá? A base onde Deus me confrontou muito quando a gente estava estudando sobre as orações, sobre jejum, né? Nós, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é no poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus, é o nome, sobre todo o nome. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder lá todos os dias. E não é, a gente tem que parar de mimimi. Quantas vezes eu fiquei presa ao mimimi, cara? A gente é filha amada do Senhor, estamos aqui para amadurecer, para crescer. E ele está começando a querer que a gente mastigue, que a gente pare de ganhar o leitinho, que a gente se posicione como filhas. E nós estamos em unidade, fortalecidas, nós não estamos sozinhas. Além de estarmos em unidade, nós temos o nosso poder superior que está Jesus Cristo dentro de nós através do Espírito Santo. Então, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, mas é que aqui é outra versão. Mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo com a... Aí aqui vem toda a armadura, tá? Eu vou só ler, porque a gente vai encerrar aqui. E vocês meditem nisso. Busquem entendimento no Senhor, para onde Ele caminha.
Ele vai, peça um discernimento espiritual para que ele mostre qual as áreas vocês estão caindo, vocês estão abrindo brechas, para que o inimigo tenha poder para interferir na vida de vocês, para dar desânimo, para trazer desordem, brigas dentro de casa, falta de paz. Isso é obra do maligno, não é obra do Espírito Santo. Onde tem as obras da carne, não tem presença do Espírito Santo ali. Então, que nós tenhamos a certeza de que há alguma brecha ali. A gente precisa de um posicionamento novo, de uma estratégia nova. E Cristo é quem vai dar essas estratégias para nós. Então, tenham os pés calçados, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, e com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, meninas, que vocês peçam discernimento. Assim eu encerro a aula de hoje, para que a gente possa ter a certeza de que é nele, e só através dele que nós podamos vencer as guerras. E que a gente passe a olhar para as pessoas com misericórdia, com amor, com compaixão. Elas são usadas pelo inimigo. Elas não estão fazendo de propósito. Elas não têm entendimento, elas estão cegas como fantoches, manipuladas pelo inimigo. Então, que nós sejamos cativas ao Senhor e tenhamos comportamentos que demonstrem quem Cristo é na nossa vida. E só assim nós podemos vencer as guerras, de forma espiritual. Que a gente possa colocar profeticamente o nome das pessoas, orar incessantemente pela libertação delas, mas que antes a gente olhe a nossa libertação. Se nós estamos libertas, se nós estamos cativas, se nós estamos cumprindo a nossa parte com o Senhor. Porque só assim, a partir da nossa libertação, a gente liberta os outros, e não ao contrário. Então, que vem é que a gente tenha clareza de qual área a gente está caindo, assim. Que tenha discernimento, se é... Vem no coração, tá? É que a gente tenha discernimento de qual a área que a gente está lutando. Porque a Vanessa me acompanha há um bom tempo. Eu vivi libertação em várias áreas, né? Então, eu não tenho sido liberta só em uma área. Primeiro, eu fui liberta lá dos meus pactos, depois eu fui liberta em outra área. E assim, sucessivamente, o Senhor vai libertando cada área. Então, que vocês possam orar e pedir esse discernimento de entender, neste momento, eu estou lutando com qual área? Qual área eu tenho que vigiar? Porque a gente tem que estar vigiando o tempo inteiro em tudo, mas vai ter um gatilho que está mais forte. E é esse gatilho que a gente precisa estar vigilante hoje. Então, para mim hoje, por exemplo, que eu viria da aula, para mim o meu gatilho era da minha capacidade, da minha forma de falar, do jeito que eu falo, isso, aquilo, deu errado. Aí eu, tá, peraí, isso aqui, não, tu não vai conseguir aqui hoje, entendeu? Mas porque eu já estou tendo discernimento de quais pontos que eu caio. Como a comida é um gatilho para mim, então eu desconto ali quando eu não consigo lidar com as coisas. Mas é entender quais as áreas a gente está sendo liberta naquele momento. Porque não dá para libertar tudo de uma vez, a gente não tem condições. Deus conhece a nossa capacidade, Deus sabe o quanto a gente suporta. Então, ele não vai nos dar cruz maior do que a gente possa carregar. Ele não vai te pedir uma libertação em todas as áreas, sendo que se ele pode te matar. Porque isso pode esmorecer a nossa fé. Então, ele vai de passo em passo.
o meu convite maior é olhar dessa forma, sabe? Que vocês possam olhar quais áreas, quais pactos, quais brechas, vigiar, entendeu? Aonde que eu tô desobedecendo, porque desobediência, feitiçaria, né? O que é feitiçaria mesmo? A idolatria, É como o desobediência. pecado de feitiçaria. A rebeldia. Isso. Não vinha o nome, mas eu, como boa colérica, tô sempre dando uma de rebelde, como na infância eu continha muito a minha raiva para dentro e eu fazia uma rebelião interna. Então, essa cura da rebeldia é algo que o senhor tem trabalhado, mas desde o ano passado. Então, é um processo e a gente precisa estar aceitando esse processo, não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar. Alguma que vocês têm dúvida sobre alguma coisa que eu compartilhei hoje?